A voz trêmula cortou o ar do quarto compartilhado como uma lâmina. Por favor, diga ao meu marido que eu não resisti. O pedido desesperado escapou dos lábios de Marina enquanto a parteira, já cansada de tantos dramas pós-parto, apenas balançou a cabeça com um sorriso condescendente. Isso passa, querida. É só o cansaço falando mais alto, murmurou, como se aquietar medos fosse tão simples quanto ajustar um lençol hospitalar. Mas quando o dia da alta chegou e todos viram quem aparecia para buscá-la, até os muros da maternidade pareciam conter a respiração. Boas-vindas, ouvintes! Deixem nos comentários de qual canto desse Brasil vocês nos acompanham hoje, e não esqueçam de marcar que estão aqui, porque histórias como essa não podem ser ignoradas. Marina jazia imóvel na cama dura, ouvindo o coro dos suspiros das outras mães, um ritmo hipnótico que deveria acalmá-la, mas só amplificava o peso no peito. Cada rangido da porta a fazia estremecer, como se o som carregasse a sombra do que viria. Ao seu lado, o filho recém-nascido dormia encolhido na incubadora de plástico, os punhinhos minúsculos cerrados como se já pressentisse a necessidade de se defender de um mundo que em apenas 3 dias de vida, já lhe mostrava sua face mais cruel. Aqueles muros brancos que deveriam ser um refúgio, eram na verdade as últimas trincheiras antes da volta ao campo minado de sua própria casa. Lá cada objeto guardava a memória de um erro, e a conta a ser paga por ele. O hematoma nas costelas, quase imperceptível sob a camisa do hospital, latejava como um lembrete da última lição, o iogurte esquecido na prateleira do mercado. Pouco importava que ela estivesse grávida de 8 meses, para ele culpa não tinha desculpas. Esqueceu? Impossível. Mulher tem que se lembrar de tudo, ponto final. E agora, com um bebê nos braços, a sensação de que o castigo seria ainda mais criativo e mais doloroso, a consumia. Logo você está em casa, linda, sussurrou a vizinha de leito, uma mulher de olhos gentis e rugas que contavam histórias de 5 filhos. Seu marido deve estar ansioso para ver vocês dois. Marina cerrou os dentes. Claro que ela diria isso. Para mulheres como aquela, a vida seguia um script previsível. Filhos, jantar na mesa, o marido que no pior dos casos, apenas resmunga. Mas e quando o resmungo vira socos? Quando cada palavra fora do lugar é um pavio e o menor gesto, um estupim? Se aquela mulher soubesse como era viver em um campo de batalha onde a próxima explosão pode vir de um olhar torto, de um prato mal lavado, de um silêncio interpretado como desafio. O celular na mesinha de cabeceira estava mudo havia 2 dias. A bateria descarregou, mentira que ela mesma engolira. Na verdade, havia desligado o aparelho de propósito. Cada chamada dele era um interrogatório. Como está? Quando saem? Quais papéis precisam? Como se ela não soubesse que por trás das perguntas havia uma armadilha. Qualquer resposta errada seria usada contra ela mais tarde. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Marina encolheu-se, pronta para o pior, mas era apenas Vera, a parteira plantonista, com seu rosto marcado por 2 décadas testemunhando o ciclo eterno de dor e alegria que era parir. Como estão, mãezinhas? Perguntou o mecânica, enquanto checava soros e anotava dados em prontuários. Amanhã a maioria de vocês vai para casa. A palavra casa soou como uma sentença. Amanhã, uma noite. Era tudo que a separava daqueles 4 cantos onde as paredes sabiam demais, onde cada canto guardava o eco de gritos, onde a cozinha era palco de lições que deixavam marcas mais fundas que qualquer tatuagem. Vera, posso falar com você? Só um minuto. A parteira levantou os olhos, surpresa pelo tom urgente. As outras pacientes foram dispensadas com um gesto, e as 2 saíram para o corredor vazio, onde o cheiro de desinfetante misturava-se à brisa que entrava pela janela, trazendo o perfume amargo de um jardim abandonado. O que foi, Marina? Perguntou Vera, e pela primeira vez seu tom não era profissional. Era humano. Marina engoliu em seco. As palavras queimavam na garganta, absurdas e ao mesmo tempo a única saída. Peço que você diga ao meu marido que eu não sobrevivi. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Vera piscou, como se tentasse ajustar o foco da realidade. Do que você está falando, menina? Isso é depressão pós-parto, passa. Você vai ver, em casa com o bebê, com o apoio do seu marido. Você não entende. Marina agarrou o braço da parteira, os dedos trêmulos afundando no tecido do jaleco. Eu não posso voltar. Ele vai me matar. Não hoje, não amanhã, mas vai. E agora tem o bebê. E eu não sei o que ele fará com ele se perder a paciência. Vera tentou se soltar, mas os olhos de Marina a pregaram no lugar. Não eram os olhos de uma mulher frágil. Eram os de alguém que já havia contado os segundos entre uma bofetada e outra, que sabia reconhecer o brilho perigoso no olhar do algoz antes mesmo do primeiro grito.
Isso são paranoias, Marina. Todo mundo passa por... Olhe para mim. Ela ergueu a blusa, expondo as manchas roxas nas costelas, cicatrizes de uma guerra particular. Isso foi semana passada. E isso aqui? Um dedo trêmulo apontou para a marca quase apagada no ombro. Porque o jantar esquentou demais. Porque respirei fundo quando ele gritou. Porque existir já é motivo suficiente. Vera examinou as marcas, e algo em seu rosto endureceu. Em 20 anos de profissão ela havia visto de tudo, mas algumas feridas não saravam com curativos. Por que você nunca denunciou? Perguntou baixinho. Denunciar? Marina riu, um som seco, sem alegria. Você acha que a polícia vai resolver? Eles farão um boletim. Ele mostrará os papéis de cidadão exemplar, e quando eles forem embora, eu é que vou pagar pelo constrangimento. Minha mãe? Ela sacudiu a cabeça. Ela acha que o homem tem o direito de corrigir a mulher. Meu pai fazia o mesmo com ela. Só morreu antes que eu entendesse que aquilo não era normal. Vera sentiu o peito apertar. Lembrou-se do próprio divórcio 10 anos atrás, quando as palavras do ex-marido a dilaceravam mais que qualquer tapa. Mas ela tinha escapado. Tinha uma profissão. Não tinha um bebê dependendo dela. Marina, eu não posso mentir para o seu marido. Isso é impossível. E depois? O que você vai fazer? Para onde vai? Tenho uma tia em outro estado. Ela me ajuda. Só preciso de tempo para arrumar um trabalho e me estabelecer. Os dedos de Marina se entrelaçaram, brancos de tão apertados. Por favor, é a única chance que tenho. Vera olhou pela janela para a árvore solitária no pátio do hospital, suas folhas tremendo ao vento. Sabia que se cedesse, estaria cruzando uma linha da qual não haveria volta. Mas também sabia que às vezes a única maneira de salvar uma vida era quebrar todas as regras. Respirou fundo. Me dê 20 minutos. O mundo não parava por falta de profissionais. Em qualquer cidade, sempre havia vagas para quem soubesse cortar cabelo, pintar unhas, domar fios rebeldes. E era assim que existia Marina Nevralova, ou pelo menos era assim que sua tia, irmã mais velha de seu falecido pai, havia sobrevivido. Anos atrás, a mulher abandonara a capital para se refugiar num vilarejo esquecido, onde abrirá seu próprio salão de beleza. Se algo acontecer, venha. Sempre haverá um lugar para você, repetia nas raras ligações de Natal, quando a voz embargada pela vodka e pela saudade atravessava a linha telefônica como um suspiro de esperança. Mas como chegar até lá? Marina apertou os punhos contra as têmporas. Não tinha dinheiro nem para o ônibus. Mus controlava cada rublo, cada copeque, as cédulas eram contadas e distribuídas como esmolas, tanto para comida, tanto para fraldas, nada para sonhos. E os documentos do bebê? Um nó no estômago. Para registrá-lo, precisaria da presença do pai. Impossível fazer isso às escondidas. Eu acho um jeito, murmurou, os dentes cerrados. O importante é que ele pense que estou morta. Pelo menos por um tempo. Isso me dá a brecha que preciso para desaparecer. Vera observou aquelas mãos trêmulas, os olhos inchados de noite sem sono, e sentiu algo se romper dentro de si, uma barreira que levará anos para construir, tijolo por tijolo, com cimento de indiferença profissional. Não era apenas exaustão pós-parto. Não era histeria. Era o desespero de quem já viu o fundo do poço e sabe que desta vez não haverá mãos estendidas para puxá-la de volta. A enfermeira suspirou, pesando cada palavra. Não posso forjar sua morte, Marina. Mas posso tentar outra coisa. Baixou a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. Tenho uma conhecida num centro de crise para mulheres. Eles sabem como agir nesses casos. Amanhã, quando vierem me buscar, vou falar com ela. Você não está sozinha. Marina agarrou o braço de Vera com força de afogada. Ele não vai esperar. Vai dizer que sente saudade, que quer levar a esposa e o filho para casa o quanto antes. Sua voz quebrou. Você não conhece ele. Foi então que a chefe do setor, Ludmila Konstantinovna, apareceu no corredor. Uma mulher de postura ereta e olhares cortantes como lâminas, daquelas que transformavam a medicina em burocracia e a compaixão em fraqueza. Vera Pavlovna, o que está acontecendo aqui? Por que a paciente não está no quarto? Situação complicada, Ludmila Konstantinovna, respondeu Vera sem se virar. Que situação complicada? A chefe franziu o senho. Parto normal, criança saudável, alta amanhã. O que pode ser tão complicado? Marina recuou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Reconheceu aquele tom, o mesmo com que funcionários públicos despachavam problemas que não eram de sua alçada. Era a voz da indiferença institucional fria e eficiente. A paciente alega sofrer violência doméstica, disse Vera, baixinho, mas firme. Tem hematomas que comprovam. Ludmila Konstantinovna lançou um olhar clínico sobre Marina.
como se avaliasse um exame de sangue com resultados duvidosos. Tem documentos? Boletim de ocorrência? Laudo do pronto-socorro? Sem papéis, não podemos nos intrometer nas supostas dificuldades conjugais de nossas pacientes. Olhe para ela, Vera quase gritou. Os hematomas estão aqui. Apontou para o rosto de Marina, para os braços cobertos por marcas em tons de roxo e amarelo. Hematomas podem vir de quedas, de batidas. A chefe ergueu as mãos como se afastasse um incômodo. Sem prova formal não há nada a fazer. Nosso dever é zelar pela saúde física, não por dramas pessoais. Foi quando um residente jovem, de jaleco ainda imaculado, aproximou-se. Havia ouvido a discussão e hesitou antes de intervir. Desculpe a intromissão, mas se há suspeita de violência, podemos acionar os serviços sociais. Eles têm protocolos para casos assim, podem ajudar a... Os serviços sociais demoram semanas, cortou Ludmila. E amanhã o marido vem buscá-la. Não temos motivos médicos para retê-la. Marina ouviu tudo aquilo como se estivesse submersa, as palavras chegando abafadas, distantes. A máquina que deveria protegê-la funcionava em outra frequência, uma engrenagem surda, onde vidas eram pesadas em gramaturas de papel timbrado e carimbos oficiais. Eles não vão me salvar, pensou. Ninguém vai. Então eu mesma resolvo, sussurrou, voltando-se para a porta do quarto. Vera a alcançou antes que cruzasse a soleira. Marina, espere. Tirou do bolso um pedaço de papel amassado e rabiscou algo apressadamente. Não posso ajudar oficialmente, mas isto aqui pode. Entregou-lhe o número de um centro de crise. Ligam 24 horas. Tem advogadas, psicólogas, até abrigo temporário. Guardem isso. Marina escondeu o papel no bolso da camisola, os dedos gelados. Obrigada. Mas acho que amanhã já será tarde. Naquela noite, enquanto o filho dormia, ela ficou acordada, contando as rachaduras no teto. Imaginava o amanhã. Andrés chegaria com flores, com presentes, com aquele sorriso que enganava a todos, menos a ela. Representaria o marido devotado diante das enfermeiras, o pai orgulhoso ao pegar o bebê no colo. E depois? Depois a porta do apartamento se fecharia com um clique definitivo. Depois começaria a nova fase do jogo, agora com uma peça a mais no tabuleiro. Um filho para usar como moeda de chantagem. Se não obedecer, quem sabe o que pode acontecer com ele? A ameaça não precisaria ser dita em voz alta. Bastaria um olhar, um gesto, a sombra de uma mão levantada sobre o berço. Ao amanhecer, Andrés apareceu com rosas vermelhas e uma caixa de bombons importados. Beijou a testa de Marina com uma ternura calculada, agradeceu aos médicos com sorrisos largos, distribuiu presentes entre as enfermeiras. Que marido atencioso, comentaram. Dá para ver que ama a família. Marina sorria, desempenhando seu papel com a precisão de uma atriz condenada. Só Vera notou como ela se encolhia cada vez que Andrés lhe tocava o braço, como seus olhos se esvaziavam quando ele sussurrava algo em seu ouvido. O médico disse que está tudo bem, podemos ir para casa? Perguntou Andrés, a voz doce como veneno. Não exatamente, respondeu Vera, surpreendendo a si mesma. Seu hemograma está baixo. Precisamos de mais um dia de observação. Amanhã, sem falta, damos alta. O sorriso de Andrés congelou. Um dia a mais? Por causa de hemograma. Protocolos do hospital, mentiu Vera, sustentando seu olhar. Melhor prevenir. Ele apertou os lábios, mas não podia discutir uma decisão médica. Está bem. Amanhã cedo venho buscá-los. Beijou Marina na testa novamente, dessa vez com uma pressão que era mais advertência do que carinho. Descanse. Em casa, você vai precisar de forças. Quando ele saiu, Vera aproximou-se da cama. Você ganhou 24 horas. Use-as bem. Apontou para o bolso de Marina. Ligue. Agora. Os dedos de Marina tremiam ao discar os números. Do outro lado, uma voz feminina respondeu. Centro de Crise Esperança. Como posso ajudar? Meu nome é Marina, ela começou, a garganta apertada. Preciso de ajuda para desaparecer. Era como se a vida de Marina tivesse se transformado em um palco onde ela era obrigada a representar um papel que nunca escolheu. Então, vamos para casa? Perguntou ele, e naquele sorriso havia algo de predador, uma promessa velada que gelou suas veias. Vamos, concordou ela, a voz um sussurro rouco. Vera as acompanhou até a saída, os passos firmes, os olhos atentos. No último instante, antes que a porta do hospital se fechasse entre elas, deslizou em sua mão um papel dobrado. É o endereço do centro. Lembre-se, você não está sozinha. A ajuda existe, mas você precisa ter coragem para aceitá-la. Marina apertou o papel contra a palma, como se aquele pedaço de celulose pudesse ser sua tábua de salvação.
Dentro do carro, o assento infantil do filho estava instalado atrás, impecável como sempre. André ligou o motor e virou-se para ela, o rosto iluminado pela fria luz do painel. Espero que tenha descansado bem na sua estadia, disse baixo, tão baixo que só ela poderia ouvir. Porque em casa teremos uma conversa séria. Sobre seu comportamento. Sobre por que não atendia minhas ligações. Porque seu telefone estava desligado. Marina assentiu, os olhos fixos no colo, as mãos imóveis sobre o coldre do cinto. Mas em seu bolso 2 papéis se pressionavam contra sua coxa, um com o número do centro, outro com o endereço. Não sabia quando, ou se conseguiria usá-los. Mas pela primeira vez em anos, tinha algo que se assemelhava a um plano. O carro se afastou e Vera permaneceu na calçada, observando até que os faróis se dissolvessem na noite. Não havia salvado Marina. Não daquele jeito. Mas dera a ela as únicas armas que tinha, informação e uma centelha de esperança. O resto dependia agora daquela mulher frágil demais para o próprio peso, mas forte o suficiente para guardar 2 pedaços de papel como se fossem chaves. Para Marina, o caminho de volta não era um retorno, era o início. O início de um cálculo silencioso, de um mapa mental traçado entre as frestas do medo. 8 anos. 8 anos dentro de uma gaiola dourada, onde as grades eram feitas de promessas quebradas e o ar, de suspiros abafados. Agora no bolso, carregava as coordenadas de uma saída. E você, que observa essa história de fora, acha que ela vai usar essa chance? Que vai arriscar o conhecido pelo desconhecido, mesmo que o conhecido seja um inferno com o endereço certo? Ou vai se render ao peso da inércia preferindo a ilusão de segurança à liberdade que exige luta? A escolha, afinal, nunca é só dela. É também nossa, na forma como olhamos para quem precisa de ajuda, como estendemos a mão ou desviamos o olhar. Marina já tem os papéis. E agora?